Agora, como essa aparência de piedade, ficam ali nos corais e por ali grandes corais de vestes longas e cantam como anjos, e na noite seguinte dançam como demônios. Isso mesmo, vê? Essa é exatamente a verdade. Alguns aparecem com grandes e longas túnicas, de aspecto florido, e parecem uma espécie de ser angelical, e ficam ali e negam a palavra como qualquer espírito maligno faria, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Se você começar a falar sobre o batismo do Espírito Santo, bem, eles te expulsam da igreja, vem? Por quê? Eles têm que fazê-lo, mas eles ficarão nessas igrejas e permitirão que seus membros dancem o twist e o rock and roll no porão. E nossas assim chamadas YMCAS, Young Men Christian Association, Associação Cristã de Moços, eu me pergunto, o que esse C significa? Quando você entra nelas, mal se ouve o nome do Senhor. Seria essa a sociedade de maldição dos moços? Não muito tempo atrás fiquei hospedada em um hotel que ficava em frente à YWCA. Era uma vergonha ver aquelas mocinhas ali no chão, até por volta das 21 horas, tentando alcançar um bom desempenho, dançando twist. Isso mesmo. E todas elas eram membros de uma igreja, cantavam em corais e ensinavam na escola dominical. Nada mais era do que o diabo ensinando aquelas criancinhas ali no piso. Um sistema que foi criado, chamado religião, certamente. Um verdadeiro profeta mandaria aquela coisa de volta para a fumaça do inferno, de onde isso se originou. Certamente é verdade. Você acha que Amós poderia subir na plataforma e pregar o evangelho, olhar para um grupo de mulheres de cabelos cortados e não condenar isso? Você acha que ele não citaria Isaías 5 e 1 Coríntios 14? E, ele não despejaria isso? A congregação diz, amém. Certamente ele faria isso. Ande pelas ruas e veja as mulheres com essas roupinhas parecendo homens, tão apertadas que a pele fica quase do lado de fora, caminhando, se retorcendo, se requebrando, caminhando assim, tilintando saltos no chão. E você acha que um homem de Deus não subiria no púlpito e explodiria essa coisa? Amém. Quando muito raramente é falado no púlpito. E isso também acontece nas igrejas pentecostais. É exatamente isso. Não faria nenhuma diferença para Amós. Ele seria um que diria isso. Ele não teria medo, porque ele era ungido do Senhor. E se ele tinha o assim diz o Senhor, tinha que ser a palavra do Senhor. Ele foi a Samaria não para olhar para o seu encanto, para contar quantas organizações havia e quantos membros eles tinham. Como eu disse outra noite, parece que hoje toda a igreja está edificada sobre isso. A coisa principal entre os irmãos nas igrejas é números, um tentando superar o outro, números. Deus não leva em conta números, ele leva em conta o caráter. Caráter é o que Deus está procurando encontrar. Alguém em quem ele possa pôr as mãos, alguém que se aquiete por tempo suficiente. Como dissemos, decisões. Durante todo o ano tivemos tantas decisões. Isso são pedras, confissões. E de que serve uma pedra sem um pedreiro com a afiada palavra de Deus para transformá-la em um filho de Deus ou em uma filha de Deus e colocá-la na igreja onde é seu lugar? Não é rolando pedras que se constrói um edifício. É necessário cortá-las e moldá-las. Precisamos de homens hoje, homens ungidos como Amós foi,
que cortem o mundo dessa mulher e façam dela uma filha de Deus. Que cortem o mundo desse homem, independentemente de quantos administradores o expulsem ou qualquer outra coisa. Ele permanecerá no assim diz o Senhor. Sim. Penso que não receberíamos Amós dessa maneira. O que vocês acham que Amós faria quando entrasse em uma igreja pentecostal de hoje, que afirma ser guiada pelo Espírito Santo, e então visse essa mesma coisa na igreja pentecostal, que afirma ser guiada pelo Espírito Santo? A congregação diz: Amém. Eu me pergunto isso. Bem, podemos falar sobre os batistas, e os metodistas, e os luteranos, mas quando se trata da nossa própria porta suja, então, o que dizer disso? Amém. Afastados da palavra de Deus, algo deu errado em algum lugar. É exatamente isso, sim. Eles vêm e fazem todas essas diversas coisas e afirmam ser guiados pelo Espírito, dançam no Espírito e às vezes até falam em línguas. Eu creio em falar em línguas, eu creio em dançar no Espírito, eu creio em gritar, mas há muito mais coisas envolvidas nisso, isso é certo. Se você faz todas essas coisas e nega a palavra, então há algo errado em algum lugar. Você tem um espírito errado. De qualquer forma, Deus não guia seu povo a tais coisas. Não, Ele não faz. Penso que é tempo de outra festa do chá de Boston, por assim dizer. A igreja precisa de ela precisa de uma boa limpeza. Quando Joana d'Arc, nos dias passados, a Igreja Católica falhou em reconhecer que ela era uma santa enquanto estava viva, porque ela tinha visões, podia interpretar sonhos, era uma mulher cheia do Espírito. E Deus usou essa pequena mulher, e eles pensaram que ela era uma feiticeira, e a queimaram numa estaca como uma feiticeira. Vocês sabem disso. Os próprios padres católicos fizeram isso. Passaram-se centenas de anos e descobriram que ela era uma santa. Depois, quando foram canonizá-la, tiveram que fazer penitência. Então desenterraram os corpos daqueles padres e os jogaram no rio para fazerem penitência. Vejam, isso se passou bem diante deles e eles falharam em ver. Fizeram praticamente a mesma coisa com São Patrício e com todos os demais. Não é de se admirar que Jesus tenha dito: vocês adornam e branqueiam os túmulos dos profetas, e foram vocês que os colocaram lá. Isso mesmo. O que precisamos hoje é de um Amós que nos traga de volta a palavra do Senhor, com certeza. Agora, nossas afirmações e coisas não significam nada a menos que o Espírito de Deus esteja ali para respaldá-las. Se as nossas vidas não correspondem às nossas afirmações, então há algo errado. Joana d'Arc levou a França à Revolução. Eles precisavam de uma revolução. Isso é exatamente o que eles fizeram. Eles precisavam de uma revolução e ela a liderou. Mas depois da revolução, onde o erro foi cometido, eles precisavam de uma contra-revolução para endireitar aquilo pelo qual tinham se revoltado. Eu digo que a Igreja Pentecostal é a que eu conheço hoje que mais se aproxima da Bíblia. Se não fosse assim, eu estaria em alguma outra. Isso mesmo. Não estaria aqui perdendo meu tempo falando ao povo pentecostal se eu não achasse que há esperanças. Correto. O Pentecostes está correto. Mas quando precisamos do Pentecostes para nos unirmos e para que nossas tradições sejam rompidas, então precisamos de uma contra-revolução. Precisamos de uma contra-vinda. Eu tenho não uma reivindicação pentecostal, mas uma limpeza pentecostal. Deus é santo. Os que vivem por Ele devem viver em santidade. Ele é um Deus santo. A Bíblia diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso é verdade.
A vida dele é santa, e se sua vida está em você, ela o torna santo. Sem isso, você não verá o Senhor. E veja para onde ela estará sendo levada. No entanto, somos como Israel naqueles dias. Israel achava que, por estar prosperando, tudo estava indo bem. Eles tinham uma aliança em seus dias com as outras cidades. Eles tinham uma aliança. O governo tinha uma aliança com os ministros, com os sacerdotes, com os profetas, e eles achavam que estava tudo bem. E achavam que isso era agradável ao Senhor. Mas havia um pequeno companheiro que se levantou e os trouxe de volta. Isso é certo. Só porque eles prosperaram, é aí que cometemos um erro. A prosperidade não é sinal de bênção espiritual. Isso é certo, nem um pouco. A prosperidade, às vezes, é um obstáculo. Vocês se lembram do que o Senhor disse sobre Israel? Quando vocês eram pequenos, quando não tinham nada, quando se revolviam no seu próprio sangue no campo, sem ninguém para limpá-los, eu os acolhi. Então vocês me serviram. Mas quando se tornaram adultos o suficiente para acharem que estavam bem e seguros de si, então me deixaram. Eles sempre fizeram isso. Uzias, como falei dele no café da manhã dos homens de negócios outra manhã, ele era um grande homem. Ele se apegou ao Senhor. Mas um dia, depois que Deus o fortaleceu, e ele foi um grande exemplo para o profeta Isaías, mas depois que ele se fortaleceu e se edificou, as nações começaram a temê-lo. Ele construiu suas muralhas e começou a ter coisas fascinantes. Tornou-se presunçoso. Começou a mostrar como ele era grande. E então tentou tomar o lugar do pregador. E Deus o feriu com lepra, e ele morreu leproso. Vêem? Não queremos nunca nos exaltar em nossos corações. E às vezes, quando vemos nossas organizações prosperarem, começamos a dizer: somos o grande grupo, somos o maior grupo pentecostal que existe, temos mais do que o restante deles, ou você não pode ir ao céu a menos que pertença ao nosso grupo, ou algo assim. Quando você chega a esse ponto, você se separou da palavra do Senhor. Correto. Lembre-se de que o cobertor é largo o suficiente para estender-se para o seu irmão. É exatamente isso. Acolha-o. Oh, como precisamos hoje de um chamado para retornar à palavra do Senhor. Olhem, hoje, e nossa nação precisa de um chamado para retornar. Vou falar numa noite dessas, se eu puder. Tenho uma acusação. Devo esperar até reunir todos os pregadores. Sim, quero acusar esta geração pelo sangue de Jesus Cristo e provar isso a vocês. Veem? Bem, talvez eu tenha que ir a outro lugar para fazer isso. Mas veremos se podemos ter um café da manhã, em alguma manhã, só para ministros. E eu quero, o Senhor me ajudando, mostrar exatamente para onde estamos indo. No caminho errado. Temos que retornar. Não há outro jeito senão retornar. Correto. Olhem para a nossa nação hoje. Vejam o que estamos tentando fazer. Exatamente o que aconteceu na Era das Trevas. Unir a Igreja e o Estado. Olhem para a União ou o Concílio Mundial de Igrejas. Todas as igrejas entrando neste concílio mundial de igrejas. E eles pensam que essa é a unidade de Deus, porque todas as igrejas, os irmãos unidos, homens de igrejas fundamentais, entram nessa grande organização. E isso é devido à falta de conhecimento da palavra de Deus. O profeta falou que isso aconteceria. Eles fariam uma imagem à besta e ela teria poder para falar. Oh, vocês acham que Amós poderia estar no púlpito aqui esta noite se ele estivesse em Fênix e deixaria de clamar contra isso? Não é que ele estaria contra nós, irmãos, mas ele estaria contra o sistema que está nos afastando da palavra
isso é o que ele faria. Como esses homens podem andar juntos? A Bíblia diz aqui em Amós, o Senhor disse: diga ao povo, como podem dois andarem juntos se não estiverem de acordo? Pois bem, como vamos tomar nossos grupos pentecostais e entrar no Concílio Mundial de Igrejas quando metade deles ali, mais da metade, 85 ou 95%, negam até mesmo o nascimento virginal? Eles negam. Acho que 99% deles negam a cura divina. Eles negam os princípios da Bíblia, negam o falar em línguas. Somente o grupo pentecostal aceita isso. E como vamos nos unir a eles em uma unidade? Como seremos um com eles? Como vamos andar com eles sem estar de acordo com eles? Como você vai fazer isso? Você terá que negar a grande crença evangélica que você tem, os princípios fundamentais da Bíblia, para andar com eles. Eu lhe digo, Deus chama um indivíduo. Ele está chamando você como um indivíduo para permanecer com sua palavra e permanecer com ele. Como poderia Deus andar com eles quando os seus próprios credos, produzidos por sua própria sabedoria mundana, negam a sua palavra? Quando um credo aceita uma doutrina de um grupo de homens e nega que a palavra seja assim, então você afasta Deus de você. Deus é santo. E Deus, a Bíblia diz que Ele vela sobre sua palavra para confirmá-la. E como pode Ele confirmar a palavra se a palavra não está lá? A congregação diz, amém. Essa é a razão pela qual temos membros em vez de filhos. É por isso que temos credos. E todos podem... O mundo está à procura de um super-homem. Eles estão procurando algo que lhes permita manter sua profissão cristã e viver da maneira que quiserem. As mulheres querem agir como Hollywood e ainda afirmar que têm o Espírito Santo. Os pregadores querem construir a maior igreja e fazer todas essas coisas e ter diáconos que são casados várias vezes. E elas podem fazer essas coisinhas e usar essas roupas. Eles chamam isso de libertação das mulheres. Vocês acham que Amós ficaria quieto diante disso? Não, certamente que não. Vocês acham que Amós ficaria quieto e se reuniria com as hierarquias e os bispos lá em cima e diria: irmãos, acho que vocês fizeram uma grande coisa. Ele diria: seu bando de renegados, seus impostores, negadores da fé. Ele diria a mesma coisa que Micaías disse naquele dia, diante daqueles 400 autodenominados profetas hebreus. Eles disseram: em número há uma multidão e há segurança. Depende de onde você quer aplicar essa escritura. Posso dizer: Judas foi e se enforcou, vá e faça o mesmo. Isso não se aplica aqui, e não se aplica isso. Na multidão de conselhos há segurança. Nesse caso, a Igreja Católica tem mais do que todos vocês. É na palavra de Deus que há segurança. A Bíblia diz: o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. E esse é o único lugar seguro que conheço. Os profetas sempre creram nisso. Quando Abraão morreu, quando Jó, antes de morrer, ele mesmo indicou o lugar de sua sepultura na terra prometida.